Olá meninos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para a aula dessa semana, é a aula de resistores, eu estou chamando essa aula de aula 3, ok? É o conteúdo que nós vamos trabalhar durante essa semana, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de falar de resistores, vamos falar de circuitos elétricos, ok? Então, quais são os elementos dos circuitos elétricos, né? Então, primeiramente, circuito elétrico é o conjunto de caminhos que permitem a passagem da corrente elétrica. Isso, se você olhar para uma placa mãe de computador, você vai ver ali que tem vários caminhos, com aquelas ligas de metal ali que tem na placa mãe. Aquilo eu posso dizer que são caminhos por onde a corrente elétrica vai passar, ok? Então aquilo nós chamamos de circuito elétrico, tá? Então nós vamos, nessa primeira parte da aula, falar de alguns dispositivos que fazem parte desse circuito, ok? Mas antes de falar, vamos falar do circuito simples. O circuito simples é aquele que tem uma ligação direta entre o gerador e o aparelho, tá? Que no caso aqui é a lâmpada, ok? Quando você liga, tá vendo? Você não tem um caminho a seguir, você não tem vários caminhos e você não tem nenhum outro dispositivo. Você só tem o gerador, que é a bateria, e o receptor, que é a lâmpada, ok? Então nós chamamos de circuito simples, porque não tem nada aqui para seguir. Então a corrente elétrica sai da pilha, sai do gerador, vai pelo condutor, passa pelo aparelho, que nesse caso aqui é o receptor, ok? Continua seu caminho e volta novamente à pilha. Então isso é chamado de circuito simples. Okay? O caminho da corrente é único, ele não vai desviar, ele não vai passar por nenhum outro caminho, só tem ele ali. Okay? Próximo dispositivo, eu já falei agora há pouco, é o gerador. Então é o dispositivo capaz de transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Então o gerador é o que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Em circuitos, em representações, nós utilizamos essa situação aqui, ó. Uma barra maior, que é o polo positivo, uma barra menor, que é o polo negativo, e a corrente elétrica, como a gente sabe, vai ali saindo ali do positivo. Se eu fechar o circuito aqui, ela vai para o negativo. Então ela sai do positivo, se eu fecho o circuito, volta para o negativo, ok? Então o traço maior representa o polo positivo e por onde sai a corrente convencional, tá? Também já falei ali no exemplo do circuito simples, o receptor. O receptor é ao contrário, o gerador gera energia elétrica. O receptor ele transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Então, dispositivo que transforma, aqui tem um errinho, então um dispositivo que transforma energia elétrica em outro tipo de energia, tá? O símbolo, a simbologia é ao contrário, tá? Mas no caso só muda o sentido da corrente elétrica, ok? Dispositivos de manobra. São dispositivos que servem para acionar ou desligar. São as tomadas, ok? Então, o dispositivo de manobra são as tomadas, são os interruptores, ok? Então, as chaves de liga e desliga. Então, são dispositivos que servem para acionar ou desligar, ou seja, para manter o circuito aberto quando está desligado ou o circuito fechado quando está passando corrente elétrica. Então, aqui não tem corrente elétrica passando, aqui tem corrente elétrica passando, ok? Então, símbolos de interruptores, de dispositivos de manobra. Dispositivos de segurança são dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente elétrica de intensidade maior que o limite, interrompem a passagem. São os fusíveis, ok? Quase que eu falo errado. São os fusíveis, são os disjuntores. O que acontece? Dentro de um fusível e de um disjuntor, você tem ali um condutor elétrico de baixa resistência. Quando passa ali uma corrente elétrica que ele não suporta, o que acontece? Ele desarma, ele quebra, então impedindo a passagem de corrente elétrica. O próprio nome diz, são dispositivos de segurança. Servem para quê? Para proteger o circuito elétrico. Se eu não tenho esse dispositivo, passando corrente elétrica em alta quantidade, ou seja, de uma intensidade muito maior que o circuito permite, o que acontece? Eu queimo o circuito, tá? Eu estrago, eu destruo o circuito elétrico. Então, neste caso aqui, nós temos um aparelho, um dispositivo de segurança, um fusível ou um disjuntor que vai proteger
esse circuito. Vamos dar um exemplo. Em determinados tipos de ligações residenciais, você não pode ligar o chuveiro elétrico, o micro-ondas e um secador de cabelo ao mesmo tempo. Por quê? Tanto o chuveiro elétrico, um micro-ondas e um secador de cabelo, eles precisam de muita corrente elétrica. E você está passando ali, ele vai ter que puxar essa corrente elétrica do sistema. Quando passar ali para o fio, pelo o sistema inicial da casa, ou seja, pelo quadro de luz, se você não tiver esses aparelhos, esses dispositivos de segurança, o que acontece? Vai queimar, ou pode queimar o aparelho elétrico, né, ou o chuveiro, o secador ou o micro-ondas, ou pode ocasionar uma queima do fio, tá? Do sistema de ligação, dos condutores. Queimando, você vai causar um curto-circuito. Queima todo, pega fogo ou queima todo o sistema. Então, quando você liga e não tiver sistema de segurança, ligou o chuveiro, micro-ondas, um secador de cabelo, tendo o dispositivo de segurança, o que acontece? Ele desarma, ele desliga e você fica sem energia. Fica sem energia para proteger o sistema e você não ter que gastar mais depois. Lógico que é muito mais caro, tá? Dispositivos de controle são os aparelhos que nós vamos utilizar para medir a intensidade da corrente elétrica e a DDP, ok? Então são dispositivos usados para medir aqui faltou um azinho, né? A intensidade da corrente elétrica e a DDP. É o multímetro, aquele que eu usei no experimento numa aula anterior, tá? Quais são os símbolos? A representação de amperímetro, que serve para medir corrente elétrica, amperagem, e do voltímetro, que serve para medir a voltagem, a DDP, a diferença de potencial. Então são as representações, ok? Lembrando que isso daqui é sempre entre dois pontos. Eu vou ligar um ponto A a um ponto B e a corrente elétrica vai passar dentro do amperímetro. A mesma coisa, diferença do potencial elétrico no ponto A, potencial elétrico no ponto B, a corrente vai passar aqui e vai medir a DDP entre os pontos A e B. Beleza? Opa, deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Resistores. Agora sim. O que são resistores? Resistores são dispositivos elétricos que estão ali presentes no circuito para transformar energia elétrica em energia térmica, ok? Então os resistores eles servem apenas no efeito Joule, ou seja, na transformação de energia elétrica em energia térmica, ok? Em alguns circuitos, tá? Em alguns aparelhos, o resistor está ali justamente para jogar fora, né? Entre aspas, não é jogar fora, mas dissipar o calor que ocorre quando passa a corrente elétrica nesse circuito. Então o resistor está ali simplesmente para transformar a corrente elétrica em energia térmica, em calor, tá? Esses aparelhos, alguns aparelhos, tá, que são aparelhos, nós chamamos de aparelhos resistivos, ok? Eles têm puramente esse uso, ok? Simplesmente transformar energia elétrica em energia térmica, que são casos, né, que é o caso aqui dos secadores de cabelo, chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, cara, é o exemplo ideal, lâmpadas incandescentes. Além, lógico, além de ser resistivo, ele transforma em luz, né? Então ele tem duas funções, a lâmpada incandescente e os ferros de passar roupa, ferro elétrico, tá? São exemplos de aparelhos resistivos. Quando eu tiver um circuitozinho aqui, ó, essa vai ser a representação de resistores. Lembrando sempre de A para B e a corrente elétrica vai passar por ele ali, ok? Tranquilo? Então, resistores são dispositivos que transformam exclusivamente energia elétrica em energia térmica, ok? E o que acontece para eu transformar? Qual é o fenômeno elétrico que vai ocorrer ali dentro para eu ter a resistência? Tá? É um material. É o tipo de material que ele vai oferecer resistência da passagem de corrente elétrica. Tá? Então, a escolha de material a ser usado no resistor leva em conta a temperatura que eu quero alcançar. Tá?
Lembrando que ele não pode derreter, porque se ele derrete, o que acontece? Ele quebra. Quebrando, acabou a passagem de corrente elétrica. É o que acontece no fusível e no disjuntor elétrico, ok? Então, dentro do disjuntor, dentro de um fusível, tem um resistor, vai passar corrente elétrica, ele vai atingir determinada altura, o que acontece? Ele vai derreter e ele quebra, ok? Então, ele tem essa questão da segurança, tá? Então, ele evita a passagem de corrente elétrica em intensidades muito altas, ok? Então, o material tem que levar em conta a temperatura que ele vai atingir, ok? Então, ele não pode derreter quando passar a corrente elétrica. Então é sua capacidade de resistir à corrente elétrica. Essa capacidade é diferente para cada tipo de material, ok? Bem importante isso. E por isso ela é denominada resistência específica. Então, cada material vai ter a sua resistência específica. Mudando de material, cada valor e valor vai ter o seu, ok? O valor da resistência específica do material vai dizer se ele é um bom condutor ou não. Quanto maior for esse valor, maior será a sua resistência e ele oferece a corrente elétrica. Então, ó, resistência específica alta, tá? Mau condutor de corrente elétrica. Resistência específica baixa é um bom condutor de corrente elétrica, ok? Então, isso vai depender muito do material. E aonde que nós vamos ver isso aí? É pelo controle da temperatura. Então, olha aqui, vamos ver alguns materiais. O cobre, 1,7 10 a menos 8 volt metro por ampere, ok? Então, a temperatura de 20 graus Celsius, a resistência específica do cobre é de 1,7 10 a menos 8, ok? Óleo alumínio, 2,8 10 a menos 8. Níquel cromo, 1,1 10 a menos 6, tá? Vidro, olha o vidro como é a resistência elétrica, é alta. O vidro é um bom condutor de energia? Não. Ele é quase um isolante, né? Então ele oferece muita resistência. Então olha aqui como é bem alto, de 10 a décima a 10 a 14. Então é muito, ok? Madeira também não é um bom condutor de energia. Olha como a resistência é bem alta, tá? Então, materiais que oferecem alta resistência à passagem de corrente elétrica, ou seja, uma resistência específica muito alta, eles são péssimos condutores de energia, tá? E para que eu uso? Instalação elétrica, antenas, lâmpadas, chuveiros, capas de fio. Para que serve? Para proteger, ok? Suporte de fios, né? Os suportes de fios nos postes, eles são de porcelana. Porcelana tem uma resistência elétrica muito alta, por isso que eles estão ali, para proteger, tá? Para não permitir, a passagem de corrente elétrica, ok? E para eu calcular essa resistência elétrica, nós vamos utilizar, ok? Da passagem da corrente elétrica vai ser a constante de resistência específica. Então, nesse caso aqui, é o ρ, letrinha grega, vezes o comprimento do resistor e a área da espessura, ok? A espessura desse condutor. Então, para eu calcular essa resistência aqui, eu vou precisar do tipo de material, do comprimento dessa resistência e da espessura desse condutor, ok? Então, nós vamos ler aqui a letrinha grega, ρ, resistência específica de cada material, comprimento do resistor e a espessura desse resistor, ok? Então, aqui nós temos a resistência específica, né? Resistividade, desculpa. Aqui é a resistividade do material. Então, esse Rzinho aqui vem de resistividade. Resistividade, ok? Beleza. E vai depender, então, da resistência específica de cada material. Ok. Então, vamos passar adiante. Bom, primeira lei de Ohm. A gente está falando de resistência. O Ohm, né, o George Simon Ohm, lá no século XVII, se não me engano, deixa eu ver aqui, século XVIII. Finalzinho do século XVIII, início do século XIX, ok? O que o Ohm percebeu? O Ohm percebeu, através de vários experimentos, que mantido uma temperatura constante, a diferença de potencial entre os terminais, ou seja, um ponto a outro,
ok, do resistor, de materiais, tá, de determinados materiais, era diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que atravessava ele, ok? Então, o que o Ohm, né, o George Ohm, ele percebeu? Que essa resistência, essa diferença de potencial, era proporcional, ok, à intensidade da corrente elétrica, tá? Então, essa resistência, diferença de potencial entre os pontos, é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que atravessa sobre ele. Lembrando aqui a resistividade, tá? Então, temos pela primeira lei de Ohm, U, ou seja, DDP, é igual a resistência vezes intensidade, ou resistência DDP divididos pela corrente elétrica, ok? E é constante, então isso aqui é sempre constante. Essa resistência a uma mesma temperatura, tá? A uma mesma temperatura, essa resistência ela é sempre constante. Ele jogou isso num gráfico, o gráfico DDP, intensidade de corrente elétrica, e eu vou ter sempre uma linha reta. Essa linha reta mostra que essa minha resistência, essa minha taxa de variação, ela é constante, sempre começando no zero, tá? Materiais que obedecem à primeira lei de Ohm, que é essa daqui, elas são chamadas de resistores ômicos. E a unidade no SI, em homenagem ao Ohm, é 1 Ohm, que é 1 volt por ampere. A gente representa aqui pela letra ômega, letra grega maiúscula ômega, ok? Primeira lei de Ohm, resistência constante, ok? Resistência constante, DDP sobre intensidade da corrente elétrica, ok? Primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Lógico, nem todo material ele oferecia uma resistência constante, ok? Então, quando verificamos que a resistência do resistor não permanece constante, mesmo que a temperatura permaneça constante, Ohm verificou que a resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da secção, ok? Ou seja, a espessura do fio. Então, alguns materiais vão oferecer uma resistência, porém ela não vai ser constante. E nesse caso aí, é a fórmula da resistividade, tá? Ou seja, R, ρ, resistência específica, comprimento do resistor, e dividido pela secção, ou seja, pela espessura desse fio, tá? Então, a fórmula de resistividade é a fórmula que nós vamos usar na segunda lei de Ohm, ou seja, são resistores não constantes, ok? Constantes. Beleza? E essa expressão matemática é utilizada para determinar a resistência específica do material, ou seja, nós vimos lá a resistividade, ok? E ela expressa a segunda lei de Ohm, beleza? Então, em resistência, nós temos duas leis. A primeira lei, que são os resistores ômicos, onde a resistência é sempre constante a uma mesma temperatura, e a segunda lei é quando a resistência ela varia, tá? Ela não é constante, mesmo que a temperatura permaneça constante, tá? Então, aqui no caso, a gente está desprezando a temperatura ali, nesse caso, tá? Nesse cálculo, ok? E alguns exemplos. Nós estamos falando aqui a resistividade do fio de cobre a 20 graus é de 1,710 a 8 ohms metro, ok? Então aqui já estamos dando a resistividade do cobre, tá? A resistividade específica, o ρ. Temos também o comprimento do fio, da resistência, 1 metro, e temos a área, ou seja, a espessura dele, é que de 0,2 centímetros quadrados. Lembrando, eu estou trabalhando com metro, ok? Então, se eu tiver em centímetros, eu tenho que passar para metro. Se eu tiver em centímetros quadrados, eu tenho que passar para metro quadrado, e isso aqui já foi dado, ó. 0,2 centímetros quadrados é 0,2, 10 a menos 4 metros quadrados. O que ele quer? A resistência. Gente, eu estou dando a resistividade. O problema está dando a resistividade. Se está dando a resistividade, nós temos o quê? Um resistor não ômico. Então, vamos obedecer à segunda lei de Ohm. Ou seja, R é igual a constante ρ, comprimento, área. Ok? Segunda lei de Ohm. Vamos só substituir os valores. Então,
resistor, resistividade é 1,7, 10 a menos 8, vezes o comprimento desse fio, que é de 1 metro, divididos pela área, pela espessura, né? Que é 0,2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Fazendo a continha aqui, porque eu já fiz aqui, já está aqui. Então, 1,7 divididos por 0,2, ou, se você preferir, né? 17 divididos por 2, vezes 10 a menos 8, vezes 10 a menos 4. Aqui igualei as casas decimais. Então, nós vamos ter 17 divididos por 8, 8,5 vezes 10, menos 8, aqui é negativo, vai ficar positivo, então menos 8 mais 4, menos 4 ohms. Ok? Então a resistência que esse condutor oferece é de 8,5 vezes 10 a menos 4 ohms. Tá? Lembrando que esse condutor ele não é ômico, ou seja, ele não vai ser constante, porque vai depender do comprimento e da espessura. Ok? Vamos para um outro exemplo. Em um laboratório de eletricidade, um fio condutor ômico, eu não precisava nem falar isso, é só olhar o gráfico, tá vendo? Então, o resistor ômico da figura 1, está aqui, foi submetido a várias voltagens, com uma fonte de tensão regulável. Então, a fonte de tensão ela varia, tá? Ela vai de um mínimo e chega a um máximo, então é variável. Ok? Medindo-se os valores dessas voltagens, tá? Ó, aqui a DDP, tá vendo? É variável. Estabeleceu, e da corrente que cada uma delas estabeleceu no condutor, obteve-se o gráfico 2 da figura, ou seja, aplicando aqui uma fonte variável nesse fio condutor, nós temos essas várias tensões aqui. Só pelo gráfico, não precisava ter escrito isso aqui no problema, só pelo gráfico eu percebo, é uma linha reta que começa do zero. Ora, se é uma linha reta e é constante, tá vendo? A taxa de variação é constante, eu já sei de cara que esse resistor ele obedece à primeira lei, ou seja, ele é ômico. Tá? Então, qual é o valor da resistência desse condutor? Letra A, queremos a resistência. Então, resistência, já que ele é ômico, primeira lei. Opa, que letrinha feia. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos trocar essa cor que está me olhando aqui. Então, vamos lá. Letra A. Primeira lei de Ohm. Resistência igual DDP sobre corrente. Primeira lei. Resistência DDP sobre corrente. É a razão. Então, nós temos a DDP. Qual é a variação de corrente que nós temos? A variação pela variação de corrente. Desculpa, a variação de intensidade de DDP. Variação. Vai de 0 até 30. Então, vou pegar de 0 até 30, a variação é 30. Então, resistência é igual a 30. Qual é a variação de corrente? Vai de 0 a 0,30. Então, a diferença 0,3 ou 0,30, que é a mesma coisa. Então, nós temos 30 divididos por 0,3, igualando as casas decimais, vamos ter 300 sobre 3. 300 divididos por 3, eu vou ter 100 ohms. É a resistência. Se eu quiser pegar esse espacinho aqui e fazer com esse espacinho aqui, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque é um resistor ômico. Então, você pode pegar qualquer intervalo desse gráfico, vai dar sempre o mesmo resultado. Tá? Ele obedece, ele está dizendo aqui, resistor é ômico. O que é resistor ômico? A primeira lei diz que ele é resistência constante. Agora, na letra B, ele diz o seguinte: qual a diferença de potencial aplicado no condutor quando percorrido por uma corrente de 0,40 ampere? Ok? Então, já que o condutor é ômico, essa resistência aqui ela é constante. Então, nós queremos calcular a DDP. Então, U é igual a resistência vezes corrente. U igual a 100 vezes a corrente que é dada aqui, 0,40 ou 0,4. 100 vezes 0,4 é igual a 40 volts. Nós queremos o DDP
então voltagem. Beleza, meninos? Então, nós vimos aqui nessa aula os dois tipos de resistores. Os resistores que obedecem à primeira lei de Ohm, cuja resistência é constante, e os resistores que obedecem à segunda lei de Ohm, que tem resistência variável. Essa resistência variável vai depender do comprimento do fio e da espessura do fio do condutor e, lógico, também do material. Beleza? E postem as dúvidas, façam esses exercícios. Se tiverem dúvidas, postem as dúvidas lá na sala específica de cada um de vocês, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau!